noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter um bate-papo com o Gal. Olá, Cíntia. Tá faltando a Dani aqui. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu ver se a Dani já entrou. A Dani já entrou. Já. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente, toda quarta. Cheguei. Ei, Dani. Tudo bem e você? Tudo Então jóia. tá bom. Muito bom estar com vocês. É o que a gente estava falando aqui, toda quarta a gente está aqui, né? No mesmo bate-canal. Então tá bom. Com certeza. Hoje a gente vai ter um bate-papo entre nós, com todos vocês aí que estão participando. E a gente vai falar sobre falar cura. E antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, eu vou falar um pouquinho sobre o GAL, né? O nosso grupo de apoio ao luto, que é um grupo de... Nós somos um grupo de voluntários, hoje estamos em 7 voluntários, e a gente se uniu para acolher pessoas neste momento de dor. Hoje nós acolhemos mais ou menos 380 pessoas. Nós estamos todos os dias no WhatsApp, num grupo de WhatsApp acolhendo essas pessoas. Todas as sextas nós entramos online para uma conversa. A gente é um grupo laico, a gente acolhe sem distinção e sem julgamento. Para você participar ou indicar para alguém que você acha que precise desse acolhimento, dessa fala, dessa escuta, a gente tem um link na nossa bio, na nossa página do Instagram. É só acessar lá e se inscrever. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. A gente já tem algumas pessoas. Ó, tem várias pessoas do nosso grupo aí do WhatsApp. Sejam bem-vindos, Sim, é é muito bom tê-los aqui. E hoje é um bate-papo informal, onde a gente vai falar sobre o que a gente tem, o tema aí, falar cura. E a gente tem, quando a gente escolheu esse tema, a gente pensou mesmo no GAL, nesse processo de acolhimento que a gente tem feito, escutado tantas pessoas, tantos relatos, tanta dor, né? E a gente percebe que as pessoas precisam cada vez mais falar, porque falar cura. Toda vez que eu digo, eu não consigo falar porque eu estou em sofrimento, você já disse que está em sofrimento. E aí começa o seu processo de ser acolhido e de cada vez mais se abrir, falar para esse processo de cura. E é muito importante a gente falar o que entristece, o que aborrece, o que dói quando a gente está em luto, né? O quanto dói, o quanto a dor incomoda. E essa dor precisa ser falada. E procurar alguém que tenha essa escuta para ouvir, para sentir, para te acolher. E esse é o processo do GAL, né? O acolhimento, o abraço mesmo que virtual. Né, meninas? Com certeza. certeza. Esse é o nosso processo. E eu percebo também que quando a gente fala, a gente organiza os nossos pensamentos, a gente alivia o nosso coração, a gente alivia a alma, né? A gente... o GAL, ele tem esse propósito. Quando nós nos reunimos para estar, né, nesse processo de escuta, esse é o processo do GAL. E quem está aqui como acolhido pode dizer. É importante que vocês participem também dizendo sobre isso, né? O quanto nem somos só nós que acolhemos, né? Todos que estão no grupo
um acolhe o outro. Quando eu ouço a dor do outro, eu também quero acolhê-lo. E aí o outro, no mesmo momento, me acolhe. E é muito importante a gente falar, a gente chorar. Quando a gente chora, a gente acha que a gente está piorando e não é nada disso, né? A gente está em processo. Chorar é muito bom. O que mais, meninas? Alguém quer falar alguma coisa aqui no grupo? Gente, escrevam. A Dani também está acompanhando aí o chat. É importante que vocês escrevam. Cíntia precisou dar uma saída aí, mas ela já retorna. Sem problema. E fala, Dani. Não, falar um pouco até sobre essa importância, né, no início, né, do processo do GAL em si, né? Quando a gente faz o processo de acolhimento, né? A primeira coisa que eu acho que é essa fala, né? Quando a pessoa precisa até escrever ali de alguma forma no formulário, isso já gera algo nela, né? Já gera uma escuta diferente. À medida que eu também acolho as informações e entro em contato com ela, isso também se torna muito... O processo de cura, ele começa ali, né? Onde a gente se coloca vulnerável para ouvir o outro e para falar desse momento que está passando, né? É muito comum, né? Dentro desses acolhimentos, desses 380 acolhimentos que eu já fiz, a maioria, a pessoa, ela contar e dizer ao mesmo tempo, eu não tenho condição de falar, mas ela já falou. Né? Ela não se percebeu desse momento, né? Dessa importância, né? De quão falar cura. Isso vai trazendo todo um processo. Sim, quando eu procuro no Google algo para tirar a minha dor, para aliviar a minha dor, já é um processo, né? Quando eu quero dizer para alguém e estou em busca de alguma coisa. Então a gente tem muitos acolhidos que chegaram para a gente, nem foi por indicação, foi através da busca na internet mesmo. E nos achou e clicou no link da bio, preencheu o formulário no escuro, achando, será que vão me contactar? Será que é tão difícil? Será que é pago? Como é que deve ser isso? Será que eu vou poder chorar? Será que eu vou poder falar? E é esse o objetivo mesmo do GAL, né? Quando você clica no link na bio, você está dizendo para você, eu quero, né? Eu preciso, né, Dani? Eu preciso falar, eu preciso chorar, eu preciso de alguém que me escute. Porque quando a gente está em dor, e isso é relato do que a gente vivenciou quando esteve nesse processo de dor, e as pessoas que estão com a gente, é dizer, as pessoas não querem mais me ouvir. Eu estou há 2 meses enlutada e as pessoas não querem mais ouvir o que eu tenho para dizer. E por isso a importância de você buscar grupos de ajuda, procurar ajuda profissional, para ter pessoas específicas para te ouvir, porque mais importante do que falar é ter pessoas com a escuta ativa, com a escuta amorosa, com a escuta de acolhimento para te ouvir. Esse é muito importante, não é falar por falar, é falar sabendo que alguém está te ouvindo. Não é isso, Dani? Ouvindo com atenção, né? Uma atenção plena, sem julgamento. Com amor, né? Ela está 100% ali, Isso. 100%. Né? Eu costumo até dizer que a gente faz um acolhimento humanizado, né? Porque você fala, caramba, 300 e pouco, vocês têm aí um computador, alguma coisa assim? Não. A gente faz isso pessoa a pessoa, a gente tem esse cuidado de te chamar pelo nome, porque a gente entende que nós estamos juntos agora. Então a gente tem uma jornada, uma travessia a ser realizada, e a gente quer fazer isso da melhor forma possível, da forma mais empática possível. Então, o ouvir e o falar, ele já começa nesse processo da escrita. Isso. E muitas pessoas nos perguntam, como é que vocês fazem no grupo de WhatsApp? Vocês respondem todo mundo? A gente responde, mas a gente tem até o enlutado que está mais tempo nesse grupo que nos ajuda a acolher também. Ele está há mais tempo que aquele que chegou agora, ele está ali no grupo com a dor, então ele deixa um pouquinho a dor de lado e vai abraçar quem está chegando, quem está sangrando, quem está com aquela dor.
e o enlutado se sente É verdade. amado, né? Porque ele está sendo ouvido, ele escreve tudo o que ele quiser, tudo que dói, tudo que sangra. E às vezes ele escreve a mesma história 4, 5, 15 vezes. Ele quer contar os detalhes de como foi o falecimento, os detalhes de como foram os últimos aniversários, como foram os últimos abraços, os últimos momentos. E as pessoas ali estão ali para ouvir. Então, há um cansaço? Não, não há cansaço, há amor. Porque quando eu não posso, tem a Dani, quando não tem a Dani, tem a Cintia, tem o Sérgio, né? Tem a Sônia, tem a Cris. Estamos todos juntos nesse processo com os enlutados, que também nos ajudam. Nós Com dizemos que nós certeza. estamos de mãos dadas o tempo inteiro. O tempo todo a gente está de mão O dada, tempo né? inteiro. E o processo da gente estar também online às 20 horas às sextas-feiras também é isso. Não é obrigatório entrar e não é obrigatório falar. Você pode entrar só para ouvir uma Sim. fala, né? Essa é uma dúvida que as pessoas têm em comum, né? Isso, Como é que funciona tudo, né? A gente está aí há um ano, né, sim, basicamente, e a gente também está construindo esse GAU junto, né? Então, isso, assim, existe algumas, como é que eu posso dizer? Algumas coisas que a gente não abre mão, né? De ter essa liberdade, né? Da pessoa poder entrar hoje, conhecer, se sentir bem. uhum. Puxa, voltar semana que vem. Acontece também, né, das pessoas me darem um retorno. Olha, Dani, eu não vou conseguir hoje É e tal. lindo isso, E né? é legal Sim, isso, né? somos uma Muito bom. A família, gente né? cria um vínculo com sim, com essas pessoas, tudo, mas ela tem essa liberdade, né? Porque a gente entende que é um Sim, processo e cada um todas as noites, né? É engraçado isso, de uma certa forma, porque todas as noites a gente não sabemos quem vai sim, entrar, não existe uma sim, regra, né? Para onde nós iremos ser conduzidos, né? O que a gente faz é se preparar para acolher, se preparar para que aquilo que nós formos falar e ouvir também venha de encontro, né? Com a necessidade do outro, tudo. uhum, E é isso, é um trabalho incrível. Eu sou muito fã, eu vim para o Gal para exercer o processo de escuta, né? Até por conta da uhum. psicanálise. Sou uma estudante da psicanálise e, enfim, me apaixonei por isso. E estamos aí, acolhendo e fazendo o que precisa ser feito, né? Ajudando uns aos Uhum, outros. exatamente. E me ajudando. É verdade. Toda vez que a gente abraça alguém, a gente é duplamente abraçado, né, Dani? É verdade. E a gente fala, a gente tem falado muito isso nos nossos encontros, nas nossas reuniões de voluntários do GAL, a gente tem falado isso mesmo, que a voz é um instrumento de cura, né? Então, como eu disse no começo, né, quando a gente diz assim, eu estou em sofrimento e não consigo falar, então tem alguns enlutados que entram nessas reuniões de sexta-feira e ela diz assim, eu vou falar só um pouquinho porque eu não estou conseguindo falar. Mas você já falou muito, de É você verdade. dizer, eu estou em sofrimento, eu preciso de ajuda, você já está dizendo muito, você já está falando. E é nesse momento que começa o seu processo de cura, né? Quando você deposita a Sim, confiança no outro, em falar, saber que o outro vai te ouvir sem te julgar, né? Porque quando a gente é está verdade. enlutado, a gente tem muitos questionamentos, a gente tem muitas dúvidas, a gente tem muita culpa, né? Em algum momento ficou alguma culpa, a escuta que não é ativa, a escuta que não é de amor, ela vai sempre te julgar, ela diz assim, você podia fazer isso, não podia ter feito nada, né? Então, houve o falecimento e agora é o processo de luto. Você tem que viver este processo de luto. Você tem que passar por esta estrada. E você pode passar por essa estrada de forma mais amena, com grupos de ajuda que muitas pessoas, todas as pessoas, não muitas, né? Todas as pessoas que estão lá vivenciam a mesma dor que você. Talvez não na mesma intensidade, não no mesmo tempo, no mesmo processo, mas é a dor do luto. E aí, um ajudando o outro, quando eu Sim, sei que eu estou falando para alguém que está ouvindo e está sabendo exatamente como eu me sinto, fica mais ameno, fica mais amoroso, né? Fica mais leve, mesmo com sim, dor, com mesmo com certeza. dor. Com certeza. E é incrível, né? A gente está falando de falar, né? Da questão de Uhum, vivenciar
O luto é algo que precisa ser vivenciado, Sim. sentido, ainda que, né, eu escuto muitas vezes a pessoa dizer, cara, mas eu vou enlouquecer e tal. Existe também um outro reflexo, que é o simplesmente fingir que nada Sim. aconteceu. E eu vim dessa seara, né, de que aconteceu um luto e a gente finge que nada aconteceu e deixa as coisas rolarem, né? O tempo cuida disso. E na verdade o tempo não cuida, né? Então, eu, através do GAL, né, das primeiras reuniões que tivemos e dos treinamentos, né, que eu participei também, e da minha própria abertura nessa questão do falar, né, dos meus próprios lutos, eu percebi que eu não tinha vivido eles, né, que eu simplesmente deixei passar e o quanto isso E quanto isso é somatizou na importante, minha né, Dani? O vida. quanto isso é importante, né? Muito, muito. Muito importante. Então eu precisei revisitar lutos com falecimentos, lutos como perda. Eu precisei parar para repensar todos eles, sabe? Para poder recomeçar a minha jornada também aqui dentro do GAL. E quando a gente fala sobre a nossa dor, a gente tem uma outra interpretação também sobre nós mesmos, né? A gente vai se autoconhecendo. É verdade. E a gente ocupa uma nova posição nesse momento. A gente ocupa uma posição de eu sei o que está acontecendo, eu sei o que dói, e eu sei o que eu estou precisando para me ajudar. Então, falar é muito, muito, muito importante. Aquele que diz assim, eu sou forte, eu não vou falar da dor que dói mais, você já está falando que você precisa de ajuda. Nesse momento você está dizendo, eu preciso de ajuda. Porque a gente não precisa de ninguém forte quando está em dor. A gente precisa de pessoas que persistem na caminhada, que continuam essa caminhada, né? E é muito importante também a gente saber que existe muita diferença entre desabafar com amigos e procurar uma ajuda profissional, né? É muito importante que a gente tenha amigos nesse momento de dor, de pessoas que nos acolham, que é o papel do GAL, né? De pessoas que nos abraçam. Sim. Até tem um comentário aqui da Sara Brás, que diz assim, no grupo do GAL foi onde eu mais me expressei e agora no momento é o que mais está me ajudando. É um grupo magnífico. Sou muito grata por ele e ainda estou no processo, mas me ajuda bastante. Que lindo, Sara. Obrigada, Sara. E lá você fala, né, Sara? Tá sempre falando. Isso é importante, né, Sara? Muito bom ter você aqui. E a gente está falando, os amigos nos acolhem, né? Nos fazem nos sentir especiais, nos fazem sentir amado. E o profissional que a gente procura quando a gente está em dor, que não está conseguindo, com a ajuda de amigos, com um grupo de apoio, eles vão nos ajudar a mudar a nossa conexão mental, mudar os nossos comportamentos, a nossa forma de vivenciar o processo. Então é muito importante que a gente sempre tenha essa olhar no espelho e dizer, será que eu estou conseguindo sozinho? Será que, porque a dor do luto é, como os psicólogos dizem, né, é a ruptura mais dolorida que um ser humano pode passar, pode viver, né? E se a gente, em alguns momentos, a gente não consegue, isso não é fraqueza. Pedir ajuda não é fraqueza. Procurar ajuda profissional não é fraqueza, em hipótese alguma. É, ao contrário, é querer continuar essa caminhada, estender a mão para o outro. Nós, eu, Dani, os voluntários daqui, e que estão aqui no GAL, que nós somos em 7, como eu falei, todos nós tivemos o nosso processo de luto, todos nós tivemos uma dor, cada um viveu da sua forma e em algum momento, como não há casos que a gente acredita, em algum momento nós nos unimos para fazer esse trabalho, né? E isso também é um processo de cura, né? Quando a gente está ouvindo o outro, quando a gente está abraçando o outro, quando a gente sabe que a dor que dói no outro dói em mim, é um processo que você está vivenciando de ajuda, de abraço, que também te cura de muitas outras coisas além do luto, né? É você olhar para o teu próximo de forma muito diferente. É você saber
que o outro também tem tantas dificuldades na vida como você tem, né? Tantos desafios, tantas possibilidades e quantos erros também. E juntos você pode caminhar, pode aprender. Ouvindo o outro, a gente aprende muito, muito. Nossa, a gente ouve cada relato, né, Dani? Que a gente fica muito emocionada, muito emocionada. Tem alguma coisa aí escrita, Dani? Desculpa, Dani, te atrapalhei. Não, ainda não, imagina. Não, só o pessoal tá entrando ainda também. Uma coisa que acontece também bastante, né? A gente, nesse processo aí dentro do GAL e até dizer dos experimentos, né, que a gente faz ou daquilo que a gente sente que precisa ser realizado, né? Algumas conferências com alguns enlutados, tudo. E, assim, é chocante, né? E ao mesmo tempo prazeroso poder ter a oportunidade de ressignificar ali em meia hora de conversa, né? Aquele momento difícil que a pessoa está passando. Então, assim, quantas vezes a gente não ligou para alguém, né? E numa conversa, a conversa começa chorando, daqui a pouco a pessoa, ela mesma está rindo dela mesma, das histórias de amor que ela viveu. Então, assim, esse processo da escuta é incrível, assim, dessa busca pelo... E às vezes esse amigo, ele se faz presente agora, né, no GAL, por conta até de muitas vezes no externo, né, com os amigos, eles já terem se cansado, né, como você comentou, a gente se faz amigo, né, a gente se faz esse processo de vamos de novo, a gente está aqui para ouvir, a gente não se cansa, né, e normalmente aumenta os detalhes, aumenta a paixão, né? A gente vai acompanhando e as pessoas elas vão mudando realmente, né? Muitas vezes elas não se percebem, mas o quanto elas vão melhorando, né? Existe o processo da aceitação em si, mas também da ressignificação, né? Do luto. Então, e é o que você está falando de ressignificar, né? Quando é que eu começo a ressignificar, né? As pessoas têm muita ansiedade de saber quando é que termina o processo do luto, quando é que eu vou parar de chorar, Não existe nenhum manual que fale sobre isso, né? Não existe nenhum roteiro que te diga assim, olha, você vai chorar um mês, depois do segundo mês você vai ressignificar, no terceiro mês você vai estar feliz. Não existe esse manual, né? Então a gente também tem pessoas que dizem para mim assim, nossa, eu tô há um mês chorando, eu não paro de chorar. Mas você só está há um mês. Você perdeu uma pessoa muito significativa na sua vida, que passou com você por 20, por 15, por 30 anos, e você está chorando há um mês. O que é um mês para uma vida de 30 anos? Não é nada. Se você fizer esse comparativo, né? Não é nada. Então, não existe essa métrica, né, de quanto tempo. Não existe quanto tempo. Existe o seu processo vivenciado, o seu processo de cura, de você falar e falar. Né? Como a gente fala sempre, nós somos uma escuta empática porque tudo está acontecendo e você está parada quando existe o luto. Né? Você se olha e fala assim, meu Deus, o mundo continuou e eu parei. E é assim mesmo que acontece, né? Tudo lá fora... O luto é uma bagunça, é uma desorganização, né? Que a gente precisa organizar, reorganizar, reaprender, né? E para a gente reaprender, para a gente reorganizar, a gente precisa falar o tempo todo, falar o que dói, falar o que não tá, o que está ruim, falar o que tá doendo, o que está mexendo. Nós temos familiares cobrando o outro, né? Esse relato a gente tem ouvido muito. Não, mas estão me falando que eu estou chorando demais, que eu preciso viver minha vida. A gente compreende também isso, porque o familiar que vê o outro em sofrimento, o que ele quer se ele não sabe como lidar com o enlutado? Ele quer arrancar a dor. Arrancando a dor, eu quero ver você feliz. Mas neste momento, não existe a possibilidade de arrancar a dor. Existe a possibilidade de vivenciar a dor e continuar a caminhada com ela dentro de você. E aí, depois, você vai ressignificar, você vai
você vai estudar essa dor, ver o que vai ser de fato importante para você. Mas primeiro vai doer muito, mas primeiro você vai chorar muito. Primeiro você vai reaprender a fazer tudo o que você fazia com a pessoa que estava do seu lado, né? A Teresa Gouveia, uma convidada nossa, que veio aqui, ela falou alguma coisa que impactou muito a gente, que foi: a gente só sabe a dor do luto de fato quando acontece no nosso quintal. Então, quando a gente ouve que faleceram Verdade. 400 mil pessoas pelo Covid, a gente realmente, de fato, fica muito triste. A gente quer abraçar as pessoas, a gente quer trazer as pessoas para a gente. Mas, de fato, quem está com a dor latente, quem está vivendo esse processo dolorido, doído, é o que aconteceu dentro da sua casa, dentro do seu quintal, né? Que mudou a sua rotina. E não importa, né? Se foi agora nos Sim, 400 sim. mil, se foi há Sempre, 10 anos atrás e você não sempre. viveu esse Isso, luto, sempre. não importa o momento, né? O problema, Sim, né? Na sim. É verdade, o luto, é a dor do luto, né? E é o se luto, aconteceu no seu quintal, depende. a dor é latente. Ela vai mudar o luto, muda a tua estrutura familiar, muda a tua forma de ver a vida, muda a forma de ver as pessoas que convivem e vivem com você. De fato, você vai saber neste momento quem é que realmente está do seu lado. Você vai se autoconhecer, vai falar: puxa, isso eu não sabia fazer, agora eu vou ter que aprender a fazer. Quantas pessoas dizem assim: eu não, Sim, nunca fui ao banco, nunca mexi num cartão de banco, nunca entrei num aplicativo, eu tive que aprender. Né? E a gente teve até um caso no nosso grupo que a gente teve um enlutado ajudando o outro nesse processo. O que, que eu tenho sim, que fazer, como é que eu faço isso? Então é isso, é pedir ajuda e ter pessoas disponíveis para te ajudar nesse processo de luto. Isso é o mais importante, né? E sim. E algo importante também, por exemplo, aconteceu, né? Acho que lá no ano passado, né? Lembrei da Silvia até. É, tem um momento também que você não quer mais incomodar ninguém, né? Você fala: não, não quero. As pessoas estão até assim, não te sufocando, né? De alguma forma, assim, de querer te ajudar, não querer te deixar sozinho. E às vezes você também está com essa preocupação. Então a gente também ajuda, né? uhum, A gente se dispõe a ser esse braço. Olha, não quero falar mais, né? Tô percebendo que as pessoas estão em cima de mim muitas vezes, verdade. né? Querendo ajudar, mas da forma que elas sabem. E quão importante a gente ter esse braço, né? O Gal, Uhum, muitas vezes, né? A gente já chegou a fazer esses acolhimento externo, porque precisa, sabe? Você precisa, de repente, de algo novo, de respirar, né? uhum. Para poder dizer, né? Como mesmo acontece no Gal, né? Essa questão de, puxa, como é que eu faço para ligar uma Sim, máquina, sim, tal? são Você coisas que. tem, você não quer conversar com Sim, sim, alguém que você conhece, né? Como é que essa pessoa vai interpretar? Então você tem um espaço onde você pode dizer: gente, eu não consigo, eu não dou conta de fazer, verdade. né? Isso é muito Dani, bom. sabe quem está aqui com a gente? O Moisés, da Moca Solidária. Ei, Ai, Moisés! Bom estar muito aqui com bom. você. Dani, alguém escreveu alguma coisa? Porque eu realmente não consigo ver daqui. Não, ainda não. Entraram mais algumas Aham, pessoas. Tô vendo ele aqui. aham. Um ajuda o outro ao É próximo, isso é mesmo. verdade, com É, certeza. quando a gente sabe o que, que é a dor. Moisés esteve com a É, o Moisés gente. foi um dos nossos convidados, está num luto recente, né, Moisés? Mas é aquilo, né, Moisés? Vamos caminhando junto, com a dor mesmo a gente vai caminhando, né, Moisés? Esse é teu lema, né, Sim. Moisés? Até depois da live dele, muitas pessoas nos procuraram, né, para falar sobre trabalho voluntário, Sim, como é que sim. faria, como é que nas suas respectivas cidades, né? Foi muito É, bom. ele está dizendo que ele está vivendo o luto, é isso mesmo. Ele está É vivendo esse verdade. processo muito recente. Ele teve a perda de uma pessoa muito significativa, agora há pouco tempo. Vai precisar da gente Sim. e a gente está com você, Moisés. Com certeza. A minha prima aí, é a Marilda. Ei, Marilda, tudo bem? Então, gente, vocês têm alguma pergunta para falar com a A Diva gente? também, a Diva fez um comentário aqui, Diva Ah, Magalhães.
Ela falou, é o que eu sinto que parece que eu estou incomodando os outros de tanto falar, e esse grupo é uma forma de me ajudar. Isso é muito comum mesmo, essa questão, né, de que você, Uhum, caramba, né? E as pessoas também estão querendo te uhum, ajudar, né? O que que você precisa, né? Tô aqui, tô não sei o que, liga. E a gente está nesse barco de uma forma uhum. diferente, né? De acolhimento e num espaço que é seu, né? Não é que nós estamos te incluindo, você está no seu espaço e nós estamos aqui para fortalecer, para te ajudar nessa jornada. E para poder também te dar ferramentas e aquilo que for necessário para que seja leve, Sim. né, de alguma E a forma. gente fala também, né, Dani? As pessoas têm muito receio de ouvir falar sobre morte, sobre o luto, né? A Sim, gente não fala isso em rodas, né, de amigos. Então, quando aparece algum enlutado, os amigos dão risada, brincam, aí você está enlutado. As pessoas não sabem muito como lidar com isso, né? E não é culpa delas, né? é verdade. É culpa da nossa cultura, né? Nossa cultura que a gente não trabalha o luto, a gente só sabe viver o luto ou sabe o que é o luto quando a gente está vivenciando esse processo. Então, Sim. Eu acho que nesses 500 anos a gente está num melhor momento sobre falar sobre esse sim, porque foi a assunto, com pandemia, essa né? possibilidade de Sim, falar. Sim, 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 por conta da sim, pandemia. De falar sobre esse assunto sem o medo, né? Sem o rótulo, sim, né? Existe um sim, rótulo, meu Deus, falar disso atrai, sim. falar disso dá medo, não quero. Então, assim, é muito bom, de uma certa forma, esse momento, porque a gente está se descobrindo, né, e aprendendo a viver. Existem, como a gente, até o Dr. Pedro falou numa das lives, né, que nós somos, como cultura, né, muito subdesenvolvida Uhum, nessa uhum. questão sobre a morte, né, e a gente precisa aprender, e a gente está aqui junto aprendendo isso. Oriental vê de outra forma a morte, né? Oriental vê Sim, muito, muito diferente da gente. E a gente só consegue falar, e muitas vezes não com as nossas pessoas que estão ao nosso lado, quando a gente vive o luto. Por isso a importância de buscar ajuda. Por isso a importância, nesse momento que a gente fala do GAL, né? De a gente estar sempre aberto para quem precisa. Então, se vocês tiverem alguém nesse momento que precisa de ajuda, que precisa conversar sobre a dor, mesmo que a dor tenha sido há 5, 6 anos atrás, a pessoa não consegue ainda falar sobre o luto, sobre a morte, sobre a pessoa que se foi, é importante buscar um grupo de ajuda, né? Porque ela vai ver que naquele grupo todos estão falando sobre o luto, mas não é sobre a morte, sobre a tristeza, é também, mas a gente diz que a gente fala mais de histórias de vida, histórias de amor, do que você viveu, né? Para isso nunca ficar esquecido em você, né? Quando a gente fala de luto, do processo de luto, de falar, é quando a gente começa a falar sobre para quem partiu de forma amorosa, né? De gratidão, de tudo aquilo que se viveu. Claro que há dor, há muita dor, né? Até a gente chegar no processo sim, da fala com amor, da fala com aquelas pausas de serenidade, tem um processo longo. Mas vai chegar esse processo onde é eu vou verdade. falar de saudade, onde eu vou falar de coisas importantes que foram vividas com essa pessoa, Sim, lembranças. lembranças, né? Então isso também a gente tem no grupo. A gente já tem pessoas que estão há um ano com a gente começou há um ano e tem pessoas desde o começo com a gente que ainda estão no grupo e hoje É são verdade. acolhedores maravilhosos. Hoje eles acolhem os outros de forma linda, que a gente fala, nossa, que coisa linda o acolhimento que ele está dando, que foi o mesmo acolhimento que ele recebeu. E aí ele já começa a Sim, falar da pessoa que partiu de outra forma, né? Sem tanta dor, mas com mais amor, com mais carinho, com mais serenidade. Mas isso tudo é um processo, não é um processo fácil, não é um processo rápido. Por isso que a gente fala, falar é um instrumento de cura, é o que vai te levar a esse processo. A saudade sim, dói é muito, dói verdade. mesmo, muito. Muito. Tem mais alguém falando aí, Dani? Ah, tem.
sim, a Carol P. Ah, Vieira, ela comentou aqui que no momento ela não quer falar com uhum, ninguém, né? Que ela só fala normalmente só com as pessoas muito uhum, próximas e a família. Ela prefere ficar uhum, sozinha. E tá tudo bem, né? A gente crê muito uhum, nisso, acredita nisso também. Mas que bom que você está aqui, é um sinal que você, de alguma forma, chegou aqui. Que bom que você tem uma família que consegue ter essa escuta para uhum, você, que consegue te ver, te olhar, né? O que a gente está realmente também comentando aqui é exatamente esse outro lado, né? Quando não se tem um sim, lugar de sim, fala, né? Um lugar de sim, escuta, né? Ou então quando a família, né? Isso aconteceu muito com a minha, uhum, né? Da gente, como eu comentei anteriormente, da gente não viver o uhum. luto, da gente simplesmente vira a página, né? Ou acabou o dia, segue o Parece que é jogo. mais fácil, E né, não Dani? funciona. Parece. É, parece que é mais Uhum, fácil. E aí você só vai somatizando as uhum. dores, né? Essa E você saudade, e adoece, isso né? vai Sim, adoecendo, com sim. certeza. Todo mundo. Ah, o Moisés também disse que tá com a Débora Ai, tá ouvindo Débora, ali, mandou um beijo querida. para Débora faz todos. um trabalho lindo junto com o Moisés lá. Grande beijo, Débora. Eu queria falar com a Que Carol, bom. que a Carol, ela disse que ela prefere algumas vezes ficar sozinha. Carol, o processo do Uhum, luto é assim mesmo. Ele tem, a gente diz que é uma montanha russa, né? Em alguns momentos eu quero falar, em alguns momentos eu quero ficar sozinha, em alguns momentos eu não quero ouvir ninguém. E só de você escrever aqui que você está neste processo, você já está em processo de transformação, de cura. Quando eu consigo falar sobre a minha dor, já é um processo, já é um início de um processo. Quando eu consigo dizer que eu estou com dor, quando eu consigo dizer que eu preciso ficar sozinha. Então, esse processo de eu dizer não e sim quando eu estou em luto é muito importante. Porque muitas pessoas dizem, vai viajar, compra uma passagem. Hoje a gente não pode por causa da pandemia, né? Mas quando você fica em luto, as pessoas dizem, vai viajar, vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa diferente. Mas não é nada disso que você quer, né? A gente quer ficar com a gente, olhar no espelho e dizer assim, o que, que aconteceu? Né? É nesse momento que a gente se conhece. O que está acontecendo comigo, né? O é que verdade. vai acontecer a partir de agora? Então, o luto é um processo diário, é um passo de cada vez. Não adianta a gente fazer projetos futuros, longos. Não, a gente tem que viver o hoje. É um dia de cada vez. A gente diz que é uma hora de cada vez. Hoje, agora, eu posso estar feliz, daqui a 15 minutos me vem um desânimo e eu vou chorar. E está tudo bem também. É muito normal isso. É uma Sim, gangorra, é uma montanha russa mesmo. E a gente tem que estar muito ciente disso, né? A gente tem que estar muito ciente de que é uma montanha russa, que as pessoas vivenciam isso e é um processo normal, normal. Tá bom, Carol? Você está com a gente, Carol? Dá um clique lá na link e entra no nosso grupo, pra gente conversar bastante. com certeza. Um momento Sim, oportuno isso aí. mesmo. A Diva escreveu que a gente só vai adiando a dor, né? E depois ela vem à Isso tona, com mesmo. certeza. E vem à tona com outras coisas. E aí, às vezes, é aquele copo d'água Sim, cheio que bate uma gota e aí ele transborda. transborda e aí ninguém entende, né, que tá com você ou você mesmo, caramba, mas por que que eu tô passando por Isso, tanta coisa? Porque você isso acumulou, mesmo. né? Você acumulou tanta coisa e de repente agora E aí não é a explode, né? fala, é Então, o corpo que assim, é vai muito falar, né, Dani? importante. É o corpo que tá É isso falando. De aí. É o alguma corpo vai forma se falar. fala aqui. Você fez coisa errada É aí com você verdade. mesmo. Então é muito importante esse espaço de É, escuta, né? E a gente precisa usufruir mesmo, né? Nós não somos os únicos, sim, né? Existe aí hoje em dia, até eu não conhecia, mas conheci através do GAL, que é o mapa de saúde uhum, mental. Se você jogar no Google aí, sim, você vai ter muito acessos a grupos de escuta ou algumas outras necessidades, né, que você tem aí. A gente fala, tem suicídios, uhum. tem outros tipos de. Não Ansiedade, sei síndrome se a do palavra pânico, é sim, ansiedade. sim, Sim, grupos muito sim, específicos, né, uhum, também. E é isso, é um ajudando ao outro.
um podendo falar, né, de uma forma sem, sem ser polido, né, assim, Sem sem se julgamento. mostrar forte, né? Isso. Sem se mostrar forte, porque eu também tinha esse pré-requisito aí. Eu queria me mostrar forte o tempo todo e a conta chegou E depois. quando a gente quer se mostrar forte, é quando a gente está mais fraco, né? Quando a gente está mais precisando de mais ajuda, é quando a gente fala, não, eu sou forte. E quem disse que você precisa ser É forte, né? verdade. Quem disse? Quem disse que alguém aguenta uma batida dessa do luto, né? Então a gente tem muitas formas de verdade. passar por esse processo de luto e pedir ajuda é uma forma normal de você dizer, eu não estou aguentando essa dor que está aqui dentro de verdade. mim, você pode me ajudar? Mas sempre é o que a gente fala, né? Sempre buscando ajuda daqueles que realmente têm uma escuta ativa, uma escuta de amor, né? Um acolhimento que vai te ajudar nessa caminhada, que é uma jornada não tão fácil, né? Viver o luto não é um processo fácil, mas é um processo de pessoas que De forma persistem, alguma. né? Persistem na caminhada, né? E aí vai ressignificar de alguma forma, em algum momento, mais para frente, que não é quando você está vivenciando o luto que você vai pensar nisso. É depois do processo todo. Que aí você vai ver que você ficou Sara, gigante, né? A dor nos transforma. Fala, Dani. é verdade, não tem Sim, como, né? Tá aí o Moisés, uma sim, prova sim, a dor disso nos aí transforma. também. A Sara comentou aqui, é uma montanha russa Sim. mesmo. No primeiro mês eu realmente me firmei no seja forte. Que meu esposo, quando foi o mês que o seu esposo a deixou. Mas esse mês acho que agora eu estou sentindo realmente o luto, óbvio com outros olhos, né? Estou permitindo muito mais e liberando mais os sentimentos. É extremamente Sim. importante isso, né? O verbo permitir-se, Eu né? fiz, A gente é tem que, a verdade. gente tem que Sim, conjugar sim. esse verbo o tempo todo. Eu me permito sentir, eu me permito neste momento não falar, eu me permito neste momento chorar. É este o verbo que o enlutado deve conjugar sempre. Permitir-se, pedir ajuda. É sempre É permitir-se. verdade. A Janaína está aqui E também, Janaína. cumprimentou dizendo fazem 3 meses e 7 dias que o pai dela partiu e ela sente muito, Sim. né? E que está atravessando um deserto. Eu ouvi em algum lugar que o preço da vida é a morte, e realmente é muito doloroso. E também, Janaína, como a gente tem, a Janaína é uma das nossas que está no nosso grupo, junto com a gente, e é o preço da dor é o preço do amor, né? O tamanho do amor é o tamanho que vem a dor, né? Quando a gente ama muito, essa dor vem forte, vem mais forte. Então, mesmo com a dor, ainda há gratidão por todo o amor que se viveu. A gente tem que sempre pensar nisso, nessa gratidão de ter experimentado amar alguém, amar muito alguém e mesmo com a dor, prosseguir, né? Persistir, permitir-se, são verbos importantes para quem está no processo de luto. E falar, né, Dani? E falar para Com curar-se. certeza. Mais alguém? A gente até comentou isso, né, uma vez, com essa questão, assim, que a gente às vezes não existem perguntas, né? A gente se faz muitas perguntas no luto, durante o processo de luto, que a gente não vai ter respostas, né? E a gente começa desde o processo do Sim, nascimento, sim, né? Só morre quem está sim. vivo, e esse processo que a gente não entende, mas a gente só está aqui também porque o outro nos fez, é um ciclo muito louco, muito incrível ao mesmo tempo, mas que nos permite amar, e acima de tudo, eu acho que esse é o foco maior desse processo, né? Sobre o tempo que passamos com o outro, tempos que vivenciamos algumas coisas, e a gente aprende, né? E aí vive num processo de aprendizado Sim. eterno sobre as perdas, A né? gente aprende Sobre muito as com a dor, múltiplas perdas. muito, né? Até demais, eu falo, a gente aprende. A gente enxerga, nós nos enxergamos o outro de forma completamente diferente quando a gente vive o luto, quando a gente vive a dor da partida de alguém que a gente ama. A gente reaprende. A Maria Goretti Pode falar, Dani.
Maria Gorete está aqui dizendo que eu tenho um luto de filho, pai, mãe, mas o luto que não consigo falar é do meu irmão, assassinado brutalmente. São lutos São múltiplos. lutos muito diferentes, né? De forma diferente, né, Gorete? E que são dores que doem muito, que sangram. É uma ferida que fica aberta, que fica latente, mas que vai cicatrizando com amor. O amor das pessoas que estão com você do lado, o amor do seu processo de luto, do seu processo de fala, do seu vivenciar, do seu caminhar, né? Então a gente respeita muito o seu luto e sinta-se muito abraçada nesse momento. Sim, e que bom que com você certeza. falou aqui com a gente, viu, Gorete? Importante falar. Já é um Sim, já é um processo, né? A processo. gente passou também, Sim, né, sim. por dentro desse um ano com Nossa. famílias também que perderam seus filhos, seus filhos, né? A maioria dos casos eram filhos, dessa forma brutalmente, e aí envolve muita coisa, né? Muitas vezes a gente se questiona, né? Mas o luto é diferente, não? Foi um câncer, foi É luto, né? foi, sei lá, foi idade, né? Foi idade, não. E na verdade não tem Nada nada disso. disso. O processo ele é É luto e único, é né? dor, a mesma Esse coisa, é né? luto, é dor, é necessário sentir. Então a gente vai se questionar. Então, puxa, por que que existe essa dor, essa dificuldade? Porque existe uma brutalidade Sim. por trás, existem tantas outras coisas que precisam serem trabalhadas, né? Ela é trabalhada com a fala, através da fala, né? Nós cremos muito nisso, a própria psicanálise, né? A psicologia também fala sobre isso, sobre a importância do falar. Isso. Então a gente acredita que à medida que a gente se permite, porque é uma permissão, Sim. a gente consegue viver essa cura também. E a única coisa que a gente não E é quer isso. ouvir quando a gente está enlutado mas ele estava doente, mas ele foi o tempo que ele viveu, foi. Não, a gente não quer ouvir nada disso. Ele já Já era era velho, né? velho. Ou, nossa, mas se ele vivesse, ele não iria ficar bem. A gente não quer ouvir isso, né? E o outro, como não está preparado em lidar com alguém que está enlutado, com dor, ele fala isso para arrancar a sua dor. Então, não pegue isso para você. Procure um grupo de ajuda, procure pessoas, amigos que estejam atentos à sua dor, que possam te ouvir com amor, com paciência, que possam te abraçar, mesmo virtualmente em tempos de pandemia. É isso, essa ajuda que você tem que buscar. Permita-se viver o seu luto, permita-se sentir essa dor, permita-se falar que você está com dor, que você chora. Chorar é um processo de cura também. É um processo que quando a gente transborda o amor que está dentro da gente, né? Então, viver o seu luto, permitir-se falar, são muito importantes nesse processo todo. Mais alguém disse aí, Dani? A gente está aqui, sim, com a Ana Carla. Ela está dizendo que fazem 7 meses que ela perdeu o esposo e ela não consegue continuar. Ela pensa tanto que ela pensa muito, né, e ela está lutando quanto a isso. E ela notou agora quão ela tá caída, né, assim, tá sem forças, não tá cuidando dela, não tá cuidando da casa, dos filhos. Ela falou que fica um dia sem levantar. Ana Carla, não é um processo fácil mesmo, né? É um reaprender. E ainda você tem filhos, né? Eu também, quando eu fiquei viúva, eu estava com 43 anos, eu tinha uma filha também pequena, de 7 anos. Então a gente fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? Que agora? O que vai ser? Né? O que eu vou fazer? E só que vai pensando no seu caminhar, né? Olhando as pessoas que continuam, né? Eu comecei a ler muito sobre casos de pessoas que perderam, muitas pessoas que viveram o processo, essa leitura que a gente fala, uma leitura edificante, né? A leitura de alguém que teve um processo de luto difícil e continuou a caminhada. Então, fazer essa leitura é muito importante para a gente. É você perceber que o outro com dor continuou e de que forma? Da forma dele, que para ele foi importante.
O Moisés, que está aqui com a gente na live, ele foi um dos nossos convidados. No processo de luto da perda do irmão dele, do pai, ele foi fazer um trabalho voluntário e faz até hoje um trabalho lindo voluntário, né? Foi uma forma que ele encontrou de continuar a caminhada. E você vai encontrar essa forma de continuar a caminhada. Você tem os seus filhos, então pensa nisso, continuar mesmo com dor. A dor vai estar latente, a dor vai estar doendo, mas continuar, pelo menos tentar, um dia de cada vez. Um dia você levanta, faz um café, olha para você, chora, continua. No outro dia, a mesma coisa. E aí vai virando uma rotina para você, de você se amar também. Porque é muito difícil, a gente sabe o quanto difícil é, mas é necessário continuar essa caminhada. Um grande abraço. Com certeza. A Vanessa, né, é o nome do Instagram dela, está dizendo assim, as pessoas têm dificuldade de entender que o luto de cada um dura um tempo e a intensidade dele depende de cada um. O luto é único, exatamente isso. A dor é única, é isso. No momento do meu luto, a minha dor é a mais importante. Mesmo que você fale da sua, a minha é a mais importante, porque dói em mim, né? Só eu sei o quanto dói em mim. Por isso que é importante a gente respeitar o nosso luto, permitir-se chorar, é o respeito com a gente mesmo. Isso é muito importante. O meu luto é o mais importante. Mesmo no luto coletivo. Exatamente. Né? No luto Mas coletivo, o meu é importante, é muito importante. É verdade. Eu lembro da outra Rosana, né, que deu curso pra gente, falando sobre, puxa, tem casos que você vê, a gente vê na TV, né, ou até vivenciou isso, da pessoa tá lá no velório gritando, e às vezes a pessoa tenta acalmar, né, não faz isso, imagina a pessoa que faleceu, não gostaria disso. E isso é importante, ela tá pondo pra fora. Ela tá falando tá de alguma forma. Tá se expressando, né? É porque tá doendo tanto que não tem outra forma para ela naquele momento. É a forma que ela escolheu de passar isso, né? Passar é uma coisa que é muito maior do que ela precisa externalizar. Isso é incrível. Que mais aqui? A Diva comentou aqui, eu ouvi isso quando minha mãezinha faleceu, há um mês atrás, que ela já não aguentava mais. E realmente, por mais que eu soubesse disso, não é que eu quero ouvir. E sim, ela lutou muito para a gente não quer ouvir. Né? Aquela questão que a gente está falando. A gente não quer ouvir, é isso. A gente quer a pessoa aqui, né? A gente quer. Nós temos essa cultura, importa, né? De querer pessoa, e é isso é amor. Mas a gente tem que reaprender a caminhar com essas pessoas dentro da gente, de uma outra forma. Com certeza. Ela complementa aqui dizendo que nos últimos 2 anos foram os mais difíceis para ela. Mas ela tentou e só tenho a agradecer a força que ela teve e isso também me acalenta. Ela está falando da mãe dela, né? Como nos últimos 2 anos foi difícil. Que lindo. Sim, com certeza. Obrigada por compartilhar isso, né? com a gente. Com certeza, obrigada, Diva. Nesse processo a gente também sente, né? Aprende a ver a força do outro, né? Como é que... Quando a gente para conversar muito sobre essa questão, realmente a gente fala de amor, né? São muitos detalhes, né? Muitos detalhes que nos emociona, detalhes que nos impulsiona. Isso é maravilhoso. Quanto mais dor, é o que a gente fala, quanto mais dor é porque houve muito amor. Só tem muita dor porque teve muito amor, né? E o amor não morre, o amor vai continuar lá, latente. E a pessoa vai viver dentro de você para sempre. A dor, um dia ela cessa, você vai ressignificar de alguma forma, mas no momento que você está vivenciando o luto, vivencie o seu luto, fale, diga que não está feliz, diga que está triste, diga que está doendo, fale. É muito importante falar, expressar-se, permitir-se chorar, é muito importante. Procure ajuda profissional, se achar que não consegue, procure ajuda de colegas, de pessoas que te amam, procure grupos de apoio. Mas diga, eu preciso, eu vou, né? Eu vou me permitir me ajudar, vou me permitir me conhecer. É isso. Acho que esse é a grande sabedoria da vida. Todos nós passaremos em algum momento por algum luto, por alguma perda significativa. É né? verdade.
A Ana complementou aqui que parece que ela está só sobrevivendo, né? E ela agradece pelas nossas palavras. O Ale do CrossFitter, meu primeiro contato com o Gal está sendo muito Que positivo. bom. Eu não sei se é o Ale ou se é a Ale, mas enfim, isso é importante, né? Para a gente também é sempre um processo Sim, novo, né? Um momento sim, novo ali. Cada acolhimento, a cada sim. situação, né? Que as pessoas vão vivendo. E é isso, existem muitos, a gente, nesses 380 acolhimentos, existe uma diversidade de lutos, de, de lutos múltiplos, de situações, de vivência, de Mas dores, todos têm história de amor, né? né, Dani? Todos em Todos, comum têm todos, dor todos. e história de amor. Todos em comum. Isso é o mais lindo. É É, incrível isso. é. Parece que não tem. Parece que não dá para associar, né, dor com amor. Mas só tem dor se tem amor. Então pense nisso sempre. Eu só tenho dor porque eu tenho muito amor. E esse amor não morre. Ele nunca vai morrer. É como se fosse uma plantinha que está lá. Você vai regar, você vai pensar, você vai relembrar, você vai ver foto. E é esse amor vai ficar para sempre em você. E a pessoa vai viver para sempre dentro de você. Né? De uma outra, vai caminhar dentro de uma outra forma. Não é fácil. No início a gente fala, mas eu não quero ouvir isso, não é isso que eu quero a pessoa do lado. Mas é isso que a gente vai começar a vivenciar. É o que a gente vai ter que falar, Vai ter falar, que ser falar sobre isso. Até a compreensão chegar. trabalhado, né? Até a compreensão chegar. E a gente interpreta tudo de forma diferente quando a gente começa a falar, porque quando a gente fala sobre o luto e ouve sobre o luto do outro, a gente também está ouvindo e também está aprendendo. Por isso que quando eu perdi o meu marido, eu lia muito sobre as pessoas que vivenciaram o luto. Para mim foi muito importante. Muito importante. Tem muita leitura, tem muito artigo, tem muita informação sobre pessoas que renasceram de outra forma, né? Renasceram após um luto muito significativo. Tem muita literatura para a gente fazer. Não para a gente seguir, mas para nos nortear, para dizer assim, é possível. É possível, após uma perda significativa, várias perdas, você continuar essa caminhada com amor, mesmo com dor. Sim, Né, Dani? sim. Isso é até, né, vocês podem depois dar uma olhada no nas nossas outras lives, né, que a gente teve aqui, nas que nós iremos ter para frente, né, porque a gente vai trazer pessoas que vivenciaram isso de uma forma até bruta, né, pode-se dizer assim. E hoje são experiências, né? Eu acredito muito também nessa questão, né? Que existe uma dor e essa dor ela pode ser transformada, ela pode virar um Sim, agente de sim, sim, transformação, sim. com certeza. Mas hoje dói, é um dia de cada vez e é entender, né? Saber da experiência do outro, bacana, sei lá o que eu posso fazer com isso, né? A gente tem muita informação hoje, é buscar essas informações, buscar essas ajudas, se inteirar, né? Você não quer falar, não quer mexer com isso, mas ouve essas lives, né? Tem bastante grupos aqui no Instagram também. E tá todo mundo aqui pronto para te dar a mão mesmo, para dizer é É possível, isso, é né? possível. A gente vai te levantar, não de uma forma bruta, não queremos que na segunda-feira você esteja correndo uma maratona, você esteja arrasando aí, mas a gente quer te levantar no sentido de te estender a Mesmo se mão. você Falar, levantar cara, você só vai para ser tomar um café, né, Dani? Já é um movimento muito exatamente, importante que você faz para você sim, mesmo. sim, Faz um café quentinho de manhã. Já é muito importante nesse processo exatamente. de luto. Todo movimento ele é bem Sim, considerado. sim, sim. Acho que é isso. Tem mais É alguém, incrível. Dani? Chegamos em 1 hora de live. Mais alguma pergunta? Senão a gente Opa! finaliza aqui. Maria Gorete comentou aqui, Deus abençoe esse grupo, tem me Obrigada, ajudado obrigada. muito, gratidão por vocês. E é isso. É muito bom mesmo também para nós Sim, estar com vocês.
é uma experiência única todo Sim. dia, né? Cada vez que eu abro ali também os retornos, né, do link de inscritos, é uma experiência nova, é um sentimento novo. E que a gente nunca perca, né? A capacidade de Esse sentir, né? De sentimento amar, né? De continuar, é verdade, de de amar, persistir. de Sim, compadecer, de desejar estar é isso junto, né? A mesmo. gente recebe contato do Brasil inteiro e quantas vezes eu falo para elas, né, até brincando, mas de uma forma séria, cara, vamos para lá agora. O que a gente faz para estar lá agora, né? Como eu queria estar com essa pessoa, então Junto, né? assim, Abraçado, né, e Dani? então assim, que a gente possa estar realmente cada vez mais juntos, mesmo que distante, mas nesse processo de cura, nesse processo de aprender a falar, ouvir, Isso mesmo. nesse processo de ressignificar, nesse processo de Isso mesmo. caminhar, né? E nunca minimize aquilo que você está sentindo ou o seu esforço de hoje, né? É muito comum, às vezes, também nas nossas reuniões, as pessoas dizerem, nossa, eu não estou fazendo nada, mas hoje eu lavei uma roupa, ela fez tanta Nossa, a coisa gente e ela acha que não comemora fez qualquer nada. movimento. Qualquer movimento a gente comemora Então, muito. assim, não deixe isso passar batido, sabe? Que de alguma forma você possa celebrar em você e com você. Se precisar, a gente também tá aqui, manda mensagem, põe no Isso aí. Gal, manda aí. Pode até postar alguma coisa e marcar Isso a mesmo. gente, mas esse movimento é importante, né? E acima de tudo, você não tá sozinho. Nunca, Então, é. cada Não inscrito está nesse sozinho, grupo é isso. não está E aqui sozinho. você pode É falar isso. quantas vezes você quiser, né, Dani? Sim, com certeza. Não está inscrito com a gente? Manda no Instagram mesmo. Pode mandar um áudio, a gente ouve também, sabe? Fique na liberdade do seu Isso espaço, do aí. seu momento, mas não ande sozinho. Não seja uma presa aí fácil para É si isso mesmo. mesmo. Muito bom. Foi muito bom estar aqui com todo mundo. Muito bom esse bate-papo, né, Dani? Gratidão. Agora, a Sim, próxima sim, quarta será sim. uma live com um convidado que eu não me lembro quem. Você sabe? Você lembra, Dani, para falar? Não. Sim? Sim, dia 23 a gente, hoje é Hoje é 16. 16. 23 a gente está com a Laura Cárdenas. Isso. Vamos falar sobre perda. Laura Cárdenas é uma psicóloga, ela é colombiana, ela está na Colômbia nesse momento, ela já esteve numa jornada, né, aqui no Brasil, é escritora. Então, assim, uma pessoa incrível, fala muito sobre identidade, tem um curso sobre esse tema, vale muito a pena. A gente tem feito muitas Sim, lives para a gente não fala, né, sobre a morte, mas a gente está falando sobre situações, sobre vivências, sobre sim. experiências. Como A caminhar gente nesse quer de alguma processo de forma, luto? sim, sim. A gente está sempre nesse processo da Sim, cura, né? Que é como sim. fazer. Então a gente vai falar sobre a perda, mas a gente também vai falar sobre a vivência, sobre tudo que está acontecendo, né? Isso não acontece só aqui. Então a gente está trazendo aí alguém de fora para que a gente possa ter essa experiência junto. Fica tranquila, ela fala português e vai ser muito bom estar com a gente aí. Com certeza. Gente, muito bom estar com vocês aqui. Foi ótimo, né, Dani? A gente amou, né? Obrigada por Muito, terem com certeza, é sempre participado. um prazer. Sim, obrigada por terem falado sobre o seu processo de luto. Quanta gente disse eu não quero falar e já disse pra gente o que queria dizer e a gente ouviu com muito respeito, com muito carinho. Obrigada e até a próxima quarta. Até a próxima quarta, até a Sim, sexta-feira, né? Esteja conosco, só reafirmando o nosso link da nossa reunião está na bio, né? Puxa, de repente você não conseguiu acessar, manda um comentário pra gente, um direct, e vamos estar junto, vamos estar tendo essa experiência de compartilhar mais histórias de isso mesmo. amor. E a gente faz tudo para você estar com a gente. Vem que a gente está junto. Né, Dani? Vem que a gente Com abraça. certeza, Beijo, gente. com Obrigada, viu? certeza. Boa Beijo, boa noite. noite, até mais, tchau, tchau.